Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. São Paulo perdeu o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil para o Corinthians lá em Itaquera, né? Um jogo que nos desanima demais, né? Um jogo que destrói nosso emocional, que abala demais por conta de como foi o jogo, como geralmente são os jogos lá em Itaquera. Eu tô vendo muita coisa. Eu tô vendo muita coisa acontecendo, muitos comentários, a galera, né? E eu queria esclarecer algumas coisas aqui pra vocês. É claro que o São Paulo, é claro que o São Paulo tem total condições de passar no Morumbi no dia 16 de agosto. O jogo da volta vai ser no dia 16 de agosto no Morumbi. Nós temos uma. O placar ficou muito ruim, ficou difícil, ficou aquela coisa toda, mas é claro que o São Paulo tem total chance de se classificar. A gente não sabe o que vai acontecer. Os dois times estarão diferentes, tem bastante tempo até lá. Vai ter mudança, né? Estamos sem Luciano, mas tem jogador voltando, jogador que pode ser. Muda muita coisa, e é claro que o São Paulo pode se classificar. Nós não estamos nem colocando. Eu acho que a maioria do sentimento, o meu, pelo menos foi assim, acredito que da maioria de vocês também, foi o desânimo, foi a forma como o São Paulo perdeu e é muito honesta. Esse sentimento de desânimo, esse sentimento, né, de fúria, foi muito honesta da nossa parte, porque, independente, São Paulo tem total condição de se classificar. Só que nós sabemos que o placar não é a realidade do São Paulo. Esse placar em Itaquera não é a realidade do São Paulo. É claro que é futebol, é claro que tudo pode acontecer. O placar foi justo, o Corinthians mereceu a vitória, infelizmente, mas nós sabemos que o futebol do São Paulo não é esse. E eu acho que é isso que mais nos desanima. É essa o que aconteceu, essa falta de explicação. É claro que é óbvio que na partida de ontem nós temos vários elementos, muitos elementos, como o Dorival não foi bem, o Dorival errou, a escalação de na primeira mão ali, ok, com o que tinha disponível. A gente sabia que o nosso grande desfalque ali jogou Pablo Maia, jogou Arboleda e Beraldo, jogou Caleri e Luciano, jogou Caio Paulista. Nós sabíamos que o nosso grande desfalque era o Gabriel Neves, na do Alisson. E foi onde o jogo meio que, né, tomou o rumo ali, é na do Alisson. Não, mas com o que tinha ali, o Alisson muito abaixo, mas fez uma partida, não vinha jogando tão mal, não é tão injustificável. Não é tão injustificável a escalação do Alisson, mas o Dorival ele errou colocando o Juan, né? Juan não jogou bem, Dorival não foi bem. Nós temos vários elementos. Caio Paulista, nosso destaque da temporada que tá jogando muito, fez uma partida horrorosa. Nós temos vários elementos, mas nós sabemos, nós São Paulinos sabemos, tem a galera de outros canais que torcem para outros times, corintiano, Palmeiras, são muito bem-vindos aqui. Só que isso aqui, nós São Paulinos sabemos que isso é para mim, tá? E eu quero que vocês comentem sobre isso. A questão máxima ali, a questão máxima naquele jogo é o emocional. Para mim, é o emocional do São Paulo. Nós tivemos. A gente pode achar, nós podemos achar o motivo que for. Eu posso chegar aqui, eu tenho motivos aqui para criticar mais de 50% do time do São Paulo. Qualquer um tem. Partida ridícula do Michel Araújo, partida ridícula do Rato. Tivemos azar com a lesão do Caleri e entrou o Juan. Partida bizonha do Alisson, mais uma. Caio Paulista, irreconhecível. Rafinha, ridículo. Eu tenho motivos aqui para chegar e criticar. Pegar fatos isolados e criticar vários momentos do jogo, vários momentos da partida em que lances específicos, algumas coisas, poderiam mudar diretamente no futebol do jogo, no placar. Só que eu não posso chegar aqui e fazer isso porque basicamente o mesmo time, as mesmas peças que estavam. Eu acho injusto. Quem chegar pra mim e falar, Tidico, Rato ridículo, não pode jogar o próximo jogo, não tá errado. Fala pra mim, esse Alisson não pode mais vestir a camisa do São Paulo, não tá errado. Michel Araújo tem que ficar 6 jogos no banco, não tá errado. Caio Paulista sacaneou, não tá errado. Nosso destaque da temporada. Só que eu acho meio injusto fazer isso porque esses mesmos caras
vinham jogando de forma interessante, e não foram quaisquer jogos pra mim. São Paulo, pra mim, jogou demais contra o Fluminense, arrebentou o Palmeiras, arrebentou o Santos. Então, dá pra pegar fatos isolados, mas pra mim, a questão máxima nesse São Paulo e Corinthians, e é a coisa que. E é a explicação que me deixa enfurecido, e acredito que a maioria de vocês também, é o emocional. É jogar. Parece que o São Paulo dá uma amarelada com esses caras lá. É impressionante isso. Ô, gente, agora não tô querendo desmerecer. A vitória do Corinthians foi merecidíssima. Merecidíssima. E é o que mais incomoda a gente. Os caras têm um jogador. Na verdade, eles têm outros jogadores, né? Tem o Cássio, um baita de um goleiro. Roger Guedes, pra mim, joga muito. Tem alguns jogadores, o Vera é bom, ontem nada demais, na partida contra o São Paulo nada demais, só que os caras teve um cara que jogou bola. Nós perdemos pra um cara, tudo bem, é um cara diferenciado, é um cara que faz diferença, é um cara que joga muita bola, mas nós perdemos pra um jogador. Nós perdemos pra um jogador e por causa de estado emocional. Então isso é muito preocupante, isso é muito, sabe? É claro que o São Paulo não fez uma boa partida, mas não era para acontecer da forma como acontece. E para mim isso tem significado emocional. São Paulo entra com um peso, com sabe, problemas ali para enfrentar esse time que não é normal. Nós vemos erros de caras que geralmente não erram. Caio Paulista dribla todo mundo. Ontem não conseguiu dar nenhum drible. É simplesmente maluco o que acontece. É por isso, e aí a gente vem aqui, não é que, sabe, não é que eu tô chateia, porque a gente vê que esse não é o futebol do São Paulo. Esse não é o trabalho do Dorival e até mesmo desses jogadores. Eu tenho motivos de sobra para pegar qualquer jogador do São Paulo, menos o Luciano, talvez o Arboleda, Pablo Maia, que jogou demais também. Nós temos motivos de sobra para pegar vários jogadores. Mas eu acho que o que mais incomoda é a forma como foi. A gente sabe que esse não é o São Paulo. Falta jogador, falta um meio-campista diferenciado pra gente, falta. Tipo o Renato Augusto. Achar um cara igual o Renato Augusto hoje no futebol brasileiro é basicamente impossível, né? Muito difícil. Mas a gente sabe que falta um cara dessa posição. Talvez fosse o Matias Rojas, que o próprio Corinthians contratou, que é um cara ali, né, habilidoso, um cara que vai pra cima, que pode decidir um jogo. Não comparando o Matias Rojas com o Renato Augusto, porque até são características até que diferentes, né? Mas a gente sabe que precisa de um meia desse para fazer a diferença em alguns jogos, né? Então eu acho que é isso que pega a gente, a forma como foi. A gente sabe que não é o São Paulo não é isso que vinha apresentando. São Paulo é mais que isso e para mim o fato ali é muito mais emocional. É, eu vou falar especificamente do Luciano, que tem altos e baixos, né? Acredito que a maioria da torcida gosta do Luciano. É porque eu tô aqui, eu fico, né, 24 horas São Paulo, e eu vejo muito comentário, muita coisa. Mas eu acho, a maioria, eu quero que vocês comentem especificamente sobre o Luciano, porque merece destaque sim. Merece destaque sim. É... Porque na maioria eu acho que gosta do Luciano. Eu imagino que goste do Luciano. E pra mim não tem explicação a torcida não ovacionar o Luciano. Né? Agora vamos ser justos. Vamos ser justos porque, pra mim, o Corinthians é o maior rival do São Paulo. Eu não suporto o Palmeiras, mas nem se compara. Pra mim, o maior rival do São Paulo é o Corinthians. Aí a gente tá com esse tabu, né? Tem esse tabu, tem essa questão emocional do São Paulo contra eles, que pra mim existe sim. Parece que é uma força, né? Parece que é tudo. Caleri machuca, acontece uma série de coisas que dá tudo errado contra esses caras. Não tô chorando, mereceram a vitória. Aí nós temos o Luciano. Em um momento é muito difícil jogar lá. E o Luciano acha um gol. São Paulo não jogou bem pra fazer gol. Né? Ah, dominou, tal, teve um certo domínio, mas o São Paulo não teve grandes oportunidades de fazer gol. Luciano acha um gol de uma maneira que merece ser muito respeitada, porque ninguém estava jogando nada do São Paulo, ninguém estava fazendo uma grande partida, tirando o Arboleda e o Pablo Maia, um pouquinho do Beraldo, que estavam se matando para marcar ali. O Luciano acha um gol de forma heróica,
O São Paulo deu sorte daquela bola entrar, porque a bola pegou na trave. E aí, a bola pegou no pé, depois pegou no pé do Cássio e entrou. Então ele acha um gol de forma heróica e vai peitar os caras lá. O Luciano tenta e consegue, por um curto período, abalar o emocional dos jogadores, da torcida do Corinthians. Então isso tem que ser falado, isso tem que ser respeitado pela gente. Tem que ser muito respeitado, porque foi um dos poucos que teve coragem de tentar inverter um dos jogos mais importantes da temporada do São Paulo para nós. Então o Luciano hoje, que infelizmente não vai jogar o próximo jogo contra o Corinthians, merece total respeito. Hoje tem meu total respeito e minha total admiração pelo que fez, por ter coragem para encarar. Por não ficar ali, igual Michel Araújo e Rato, por exemplo, que esperam outros ditarem o jogo. O Luciano não deu tão certo, mas fez um gol, mas ele tentou ditar o jogo, ele tentou puxar a sardinha, ele tentou jogar o jogo pro lado do São Paulo. Teve coragem ali no momento, não se acovarde. O Luciano que sempre faz isso, né? Sempre tenta dar uma dessa. Então tem que ser falado, tem que ser respeitado. Isso é muito importante porque eu vejo em alguns lugares, esse Luciano aí não. Então isso tem que ser falado. Então é claro, o São Paulo hoje, a gente sabe, o jogo vai ser outro. O São Paulo tem 50-50. Vai ser muito difícil. Corinthians aparentemente, a gente acha que vai fazer cera no Morumbi. Vão tentar talvez levar para os pênaltis. Vai ser um jogo muito, muito difícil, em que o São Paulo ainda tem total condição de tentar se classificar também, de se classificar também, a gente sabe disso. Mas esse sentimento que nós estamos é muito honesto. É muito genuíno, porque a gente sabe o que é enfrentar esses caras lá e o São Paulo, infelizmente, é com muita dor que eu falo isso, é com muito ódio que eu falo isso. O São Paulo se abala emocionalmente. Vocês não têm noção do que é para mim ter que chegar aqui e admitir uma coisa dessa, ter que falar uma coisa dessa. Infelizmente, tem elementos, Dorival com esse Alisson não dá para entender, tem coisas que irritam, que é insuportável. Mas pra mim, a questão macro, especificamente nesse jogo contra o Corinthians em Itaquera, especificamente lá em Itaquera, o São Paulo, infelizmente, se abala emocionalmente. E isso é uma das coisas que mais me incomodam na vida. Comenta aí o que vocês acham, o vídeo hoje foi esse. Se inscrevam aí no canal, deixa o like. Obrigado e até a próxima.